presidente Fernando Monteiro, cumprimentar todos os deputados presentes, aqueles que fizeram as suas palestras nessa tarde de hoje aqui, o pessoal de segurança pública, os guardas municipais, representantes das polícias militares, diversas entidades que fazem a segurança pública desse país, servidores públicos. E cada vez que compareço a essa comissão, senhor presidente, senhores deputados, eu fico mais preocupado com os rumos que essa PEC vem tomando. Porque fica evidenciado o grau de prejuízos que vai causar para a sociedade brasileira, para o serviço público, e que os servidores públicos são apenas o instrumento que se está usando para atingir esses fins tão danosos. E eu preciso recuar aqui no tempo, deputado Rogério Correia, para lembrar que desde a promulgação da Constituição em 1988, ali quando já se estava concluindo o processo constituinte, que setores nacionais e estrangeiros começaram a reagir contra a Constituição, mas contra os direitos consagrados na Constituição, contra o modelo de Estado de bem-estar social contemplado na Constituição, quando dava ao Estado a responsabilidade da educação pública universal e gratuita, quando criou o SUS. O que mais se ouvia naquela ocasião, a reação que emergiu de dentro do Congresso Constituinte, embora minoritário, era de que a Constituição dava direitos que custavam caro, que ocupavam espaços que deviam ser atribuição da iniciativa privada e que causaria muitos danos ao Brasil. E para fechar a Constituinte, alguns aqui se recordam disso, teve que constar nas disposições transitórias, presidente Fernando Monteiro, que a Constituição seria revista, seria reformada, seria alvo de reforma 5 anos depois, em 1992. Chegou 92, o país, assim como hoje, vivia uma tribulação institucional, política muito grande, e que não foi possível eles fazerem a reforma, mas não desistiram. Várias tentativas foram sendo feitas ao longo desses 30 anos. E eles foram destruindo, minando, tensionando o processo democrático brasileiro e, nessa mesma medida, conseguiram iniciar um processo de reforma e que a PEC 32 é apenas uma etapa. Ela se iniciou lá atrás e a gente precisa visitar, deputado Rui Falcão, um documento chamado Uma Ponte para o Futuro, que foi o embasamento, a carta-programa do governo Temer logo após o golpe da presidente Dilma Rousseff. De modo que essa reforma ela tem uma inteligência que a produziu e que perpassa os governos. É um programa que vem de longe.
para avançar, deputado. Apenas para saber se o senhor define como inteligência. Inteligência. A inteligência é aquilo que produz um conteúdo programático e estratégico para implantar esse programa no país de acordo com o interesse privado do capital e da elite nacional e estrangeira. Então, essa elite orgânica, ela vem de fora para dentro do governo, ignorando a sociedade. A sociedade é apenas objeto de uma propaganda massiva para introjetar os conceitos que eles precisam para ganhar, para criar um senso comum. É apenas para isso que a população brasileira serve nessa estratégia. Então, eles foram avançando, e primeiro veio o teto de gastos, que só da saúde tirou de 19 para cá aproximadamente, eu não sou muito bom de número, mas aproximadamente 30 bilhões da saúde. E me vem um deputado aqui, colega nosso, dizer, olha, vocês já viram como a Redditor administra os seus hospitais com eficiência e não se preocupam com as filas nos hospitais públicos? Eu ouvi essa pergunta aqui um dia desses. Depois veio a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a autonomia do Banco Central. Tudo isso é um processo em cadeia que faz parte do mesmo objetivo. E chegamos agora à reforma administrativa. Essa PEC 32, ela é tão danosa que nem mesmo o único governo, o único presidente da República que nos últimos 60 anos teve coragem de dizer que queria acabar com a democracia, fechar o Congresso, fechar o Supremo, porque atrapalham os seus objetivos de governo. Ninguém jogou tão aberto quanto ele. Tem coragem, nem mesmo ele, e o seu ministro Paulo Guedes tem coragem de dizer quais são os objetivos do artigo 37 da PEC 32. O deputado Rogério Corrêa disse, ele tem que voltar aqui para explicar o que ele quer e de onde ele vai tirar o 1 trilhão. Ele quer fazer brilhar os olhos daqueles que patrocinam o artigo 37. E nós não podemos deixar que essa PEC prospere. A melhor das nossas expectativas, a melhor das nossas esperanças está em conseguir mobilizar as forças capazes de arquivar essa PEC. Eles serão capazes de nos entregar até o retorno da estabilidade dos servidores públicos, desde que se mantenha o artigo 37. Porque é no artigo 37 que está o pulo do gato. Lá está a privatização do setor de educação no Brasil, ou seja, o avanço, aquilo que eu chamo do avanço do setor privado sobre o orçamento público. É onde está o avanço sobre o SUS. E, pasmem, é onde eles vão desmontar o controle e a fiscalização da questão ambiental no Brasil, que não se limita, embora muito importante, e é o que chama a atenção do mundo, a destruição das florestas, não se limita a isso. Eles querem desmontar o sistema de fiscalização
para contatar o setor privado para fazer monitoramento e acompanhamento e abrir e comprar produto. E abrir a mineração no Brasil em terras indígenas e em terras públicas. Portanto, as consequências da PEC 32 ainda não foram suficientemente desvendadas e seus prejuízos são incalculáveis para o país. A nossa geração, herdeira da Constituição de 88, herdeira daqueles que lutaram para se estabelecer no Brasil uma democracia ainda que frágil e incipiente, não podemos permitir que esta PEC siga adiante em nenhuma condição, porque eles não abrirão mão do artigo 37. Se eles não abrem mão do artigo 37, para nós qualquer coisa é inegociável. Esse é o meu ponto de vista. Muito obrigado a vocês.